Olá pessoal, tudo bem? Abrimos aqui mais um videocast especial, podcast do Fórum Negócio, recebendo um dos caras que eu tenho orgulho de dizer que tenho como mentor, um cara que eu me inspiro, aprendo muito sobre vendas, é um tema que eu gosto muito, não gostava muito não antigamente, viu, Tiago? Eu quero até falar com você sobre isso, que muita gente tem pudor, sei lá, tem um bloqueio para vender, né? E eu tinha muito isso, e acho que você contribuiu muito para que eu pudesse destravar e ter mais orgulho de ser vendedor. Então, eu tenho orgulho também de receber você aqui, Tiago Pô, que Reis, um dos isso. maiores mentores de vendas do Brasil, para esse bate-papo aqui sobre vendas. Vamos tentar extrair dele alguns conteúdos que eu tenho certeza que vão impactar e ajudar na sua transformação. Seja bem-vindo, meu amigo. Pô, obrigado demais pelo convite, Ian. Muito honrado, tanto de ter participado, né, do último fórum, quanto estar nesse projeto junto contigo. Você é um cara que eu admiro pra caramba, você está fazendo a diferença. Que evento incrível que você entregou com excelência, com maestria. Então, obrigado de verdade, cara. A admiração é recíproca. Foda, né, cara? Obrigado. Você deve imaginar o quanto de aplicação de exercício de vendas a gente fez para Adrenalina. acertar, errar e acertar, para conseguir levar 5 mil pessoas sedentas por conhecimento, pessoas que buscavam ali exatamente evolução, como melhorar no marketing, como melhorar resultados, como melhorar processos, como vender mais. Aí sobre vender, eu queria voltar para aquela pergunta inicial. Muita gente tem um bloqueio para vender, né? É impressionante, né? E muita gente procura pedindo consultoria, dizendo isso. Olha, Tiago, eu queria vender, mas eu não sei vender, eu não gosto de vender, eu sou tímido. Cara, e tem uma coisa que é engraçada, né? Faz o seguinte, já. Me mostra um. Não quero dois, não. Quero um. Um bilionário que não é vendedor. Me mostra um. Bill Gates. Só é porque é vendedor. Elon Musk. Se ele não vendesse os projetos dele, ele não estaria onde ele está. Então, assim, é impossível você ver um profissional, independente de ele ser um empreendedor ou um intraempreendedor, um empresário, alguém que está no mundo dos negócios, ter sucesso se não souber vender. Mesmo que você trabalhe dentro de uma organização, você tem que convencer alguém de aceitar o teu projeto, aceitar a tua ideia. Cara, o que você está fazendo? Vendendo. Agora, o que acontece? Eu acredito que tem uma conspiração ali. Novela, né? Quem que é o vilão da novela? É o cara mais rico, que normalmente é um vendedor ou tem alguma coisa a ver, e ele é um 71 pilantra que engana todo mundo, né? Na tua casa, né? Seu primeiro emprego é vendedor. Você fala pra tua mãe, pro teu pai que tá vendedor, né? Fala, coitado do meu filho, né? Não tinha mais nada. É tipo vendedor e Uber, né? Então, assim, é a última opção da carreira de qualquer pessoa. Só que acontece o seguinte, de todas as profissões existentes, o único cara que define, independente de qualquer empresa que ele esteja, quanto que ele vai ganhar no final do mês é o vendedor. Porque se ele executar da maneira correta, ele faz o próprio salário. Muito bem. E talvez também o dono da empresa, ele define o tamanho da empresa dele, o tamanho do negócio dele, o resultado do negócio dele, à medida em que ele coloca energia no setor de vendas, na equipe de vendas, no time de vendas. Porque quanto mais o time dele performar, maior vai ser o faturamento e o resultado do negócio dele. Cara, tu é empresário, né? Independente do tamanho do teu negócio, você só tem duas funções. Vender, ou seja, aumentar o número de clientes, aumentar o faturamento, ou reduzir custo, né? E preferencialmente fazer as duas coisas simultaneamente. Vender e aumentando a lucratividade. Uma empresa para ser valiosa, para ser grande, para dominar o mercado, o que ela tem que ter? Faturamento. E nada acontece em nenhuma empresa até que o primeiro boleto seja pago, porque até então tem ideia. Do primeiro boleto pago para frente, você pode falar, não, agora eu tenho um negócio, né? Porque para trás você tem uma pretensão, uma ambição, um sonho. Negócio é do boleto para frente. E aí, cara, essa ponta do ter bloqueio para vender, eu acho que todo mundo sofre um pouco isso, né? Você pensa assim, puta, vou incomodar, vou ser chato. Todo mundo tem a memória de um vendedor chato que sai oferecendo Isso. tudo para todo mundo. Só que, na verdade, acho que tem um passo atrás. Primeiro, você tem que trabalhar ou vender algo que você acredite. Se você está com um produto que você não acredita, que você não acha que é bom, que não acha que vai ajudar, cara, corre. Você não vai conseguir evoluir, né? Você vai estar sempre com a tua mente. E outra, se você vender muito no final, você vai estar mal. Porque vai ter gente te ligando, te xingando, te processando porque você prometeu alguma coisa que não é real. Então, a primeira coisa é essa, você tem que ter um bom produto. Segundo, você tem que inverter na tua cabeça. No lugar de você se preocupar, e é isso que eu falo, e é isso que eu vou falar amanhã, é isso que eu mais ensino, no lugar de você se preocupar em falar sobre o que você faz ou o que o seu produto faz, é você se preocupar de verdade com o que eu transformo a pessoa, né? Quando você falou do fórum, você não falou, eu criei um evento que eu queria vender ingresso, né?
Você falou que eu vou transformar, eu vou dar Vou visão, transformar, vou olhar para o vou propósito, propósito, vou fazer impulsionar empreendedores as irem mais pessoas longe. a terem resultados, vou capacitar e empoderar os líderes, vou transbordar aqui, fazendo que todo mundo gere negócios, façam boas conexões, bons negócios. Acho que é por aí. Cara, e o jogo é esse, é você tirar a palavra vender e no lugar da palavra vender você colocar a palavra ajudar. Porque se você se preocupa de verdade com quem está na outra ponta, e se você está preocupado em entregar transformação e resultado, você está no final ajudando. E aí, cara, a lógica é outra. Quando eu estou fazendo uma prospecção, que é pior do que vender a gente tem os bloqueios. Agora, prospectar, ligar para um cara que não te conhece, interromper o dia dele, convencer ele de que você tem algo relevante, levar esse cara para uma reunião, fala aí, é uma tarefa difícil pra caramba. E na maioria das vezes você vai tomar não e você vai pegar pessoas que não estão tão bem-humoradas, que têm uma tendência a te tratar mal ou te xingar. Se você não colocar na tua cabeça de que aquela ligação que você está fazendo ou essa empresa que você está abordando, você pode estar salvando ela, e você pode, tá? Porque assim, eu tenho certeza que devem ter centenas de depoimentos de pessoas que estavam em extrema dificuldade, que estavam perto de jogar a toalha, de desistir e foram pro Fórum Negócio, assistiram uma palestra de um cara ali qualquer e voltou com uma outra perspectiva e está trazendo de volta para o negócio, de volta para o jogo o negócio. Exatamente. E aí vamos mais propriamente falando, mergulhando em vendas. Eu queria que você fizesse meio que um resumo do que é que a tua mentoria, a tua imersão, ela oferece. Dessa imersão, como a que a gente está fazendo agora, o Summer Sales em Natal, o que é que você consegue entregar para as pessoas que vão em termos de metodologia, de ferramenta, de estratégia, para que elas possam implementar isso nos seus negócios e ver o resultado acontecendo. Boa. Porque tem muita gente que vende, mas vende de forma amadora, vende por espasmos, como diz Tiago Eugênio, vende de qualquer forma, quando na verdade vendas é um processo, é uma construção, né? Como é que se constrói uma máquina de vendas eficiente? Cara, e eu queria puxar um ponto, eu vou te responder, mas o primeiro problema que a gente tem, né? A grande maioria das pessoas não vai ter um negócio de sucesso e não vai ter independência financeira. Por quê? Para começar, pelo discurso, né? Quantas vezes vem alguém no meu perfil e fala assim, vendedor de curso, né? Ou está querendo vender um curso. Criando uma justificativa para tentar desmerecer o conteúdo que está sendo produzido e já indo para uma ótica ruim. Antes de eu fundar a Growth, e a maior parte da nossa receita vem do acompanhamento de clientes, não da venda de educação, por mais que não tenha nada de errado em você vender educação, você pagou para ter o conhecimento, para ter o network, para ter aquilo que você tem. Se você pode me dar um atalho para eu fazer network melhor, por que eu vou gastar o tempo que você gastou para conseguir fazer isso, né? Se você está tentando vender e não está conseguindo, por que você vai gastar 5, 6, talvez quebrar um negócio, para depois descobrir como vende? Então, não tem nada de errado em você vender curso ou vender educação. Só que essa mentalidade puxa as pessoas para baixo. Agora é o seguinte, cara, o que a gente faz? Segundo uma estatística da Endeavor, somente 1% das empresas consegue crescer mais de 20% ao ano durante 3 anos consecutivos. Significa que 99% das empresas cresce menos de 20%. Aqui a gente já vê que tem um nível de complexidade alta, senão está todo mundo crescendo. Cara, eu sempre fui diretor de vendas de empresas de tecnologia, sempre transacionando um volume muito alto de receita e sempre fui especialista em montar as 3 pontas. Gerar atenção, oportunidades qualificadas de pessoas querendo seu produto ou serviço, times de qualificação, para não deixar o time de vendas gastar energia com qualquer curioso, e times de vendas sempre olhando para ter a máxima conversão e máxima produtividade, fazendo com que um vendedor consiga gerar no mínimo 7 vezes o que ele custa. Isso aqui sempre foi o meu trabalho. Só que depois de um tempo, já, muitas pessoas começaram a me procurar e falaram assim, como é que você montou isso? Porque eu peguei dinheiro, eu fiz isso e tal, e gastei a grana e não mudou nada. O que eu percebi? Eu percebi que a maior parte das pessoas, e talvez esses 99% que a Endeavor fala, erra porque elas não seguem a ordem correta para estruturar um departamento de vendas. A maior parte das pessoas começa olhando para o software, para o plugin, para quem a gente estava conversando antes de começar a gravar. Como é que eu automatizo o WhatsApp? Como é que eu automatizo mensagem? Como é que eu automatizo e-mail? A automatização é igual um carro, né? Então você chega para mim e fala assim, Thiago, eu quero um meio de transporte, né? Aí eu te pergunto, você quer um tanque? Você quer uma Ferrari? Você quer um Fusquinha? Você quer um barco ou quer um avião? Né? Se você não sabe o terreno que você vai, e eu te dou uma Ferrari, e você está indo para o meio do deserto, você não vai conseguir andar 100 metros com a Ferrari no meio do deserto. A galera quer olhar para a ferramenta, mas não definiu qual é a estratégia. Não definiu quem é o cliente que vai atrás. Se você vai vender para grandes empresas com ticket médio muito alto, não tem sentido você olhar para a automatização de WhatsApp. Se você vai vender para pequenas empresas com ticket médio muito baixo, você provavelmente não vai poder fazer ligação. Então, o que a gente
que a nossa metodologia se baseia? Se baseia em 4 pilares. E aí eu vou inverter essa ordem, onde todo mundo comete o erro central que faz elas não crescer. Primeira coisa que você tem que definir: estratégia. Quem é o teu cliente e quem você está indo atrás. Ah, Thiago, eu quero vender para todo mundo. Cara, já para, porque você não vai dar certo, você vai morrer. Não dá para vender para todo mundo. Você tem que escolher o cliente certo. O cliente que você ganha mais dinheiro, que você tem menos concorrente, que compra mais rápido e fica mais tempo pagando pelo teu produto ou pelo teu serviço. Segundo passo, canal de aquisição. Como que eu vou trazer? A gente estava falando aqui agora. O fórum é um excelente canal de aquisição para outros negócios. Assim como, cara, a imprensa é um canal, como o Facebook é um canal, como o Google é um canal. Qual que é o melhor canal para o meu negócio? Não sei. Se você não definiu para quem você vende, a gente não consegue definir qual que é o canal. Definir o canal, meu próximo passo agora é o quê? Tornar vendas sistematizadas, ou seja, criar repetição. Então, você entra numa loja. Pensa aí, gente. Última vez que você entrou numa loja para comprar qualquer item, você foi atendido por um profissional, por um vendedor profissional ou por um vendedor amador? Acho que é amador. 99%, de novo, voltando para a estatística. O cara está mais preocupado em tirar o dinheiro do seu bolso do que te entender, saber para que você precisa e te aconselhar a tomar a melhor decisão para resolver teu problema. A gente vai falar justamente sobre isso. Como é que eu monto um processo que eu paro de falar do que eu vendo e começo a entender como eu investigo a tua necessidade para partir do que você está querendo te apresentar a maneira de resolver. Por último, e aí é o que todo mundo quer, né? Mas só dá para fazer isso no final, tecnologia para te dar produtividade, para te dar escala. Hoje, um vendedor meu consegue fechar mais de 40 negócios por mês. Por quê? Porque ele tem uma série de automatizações e alavancas que otimizam o tempo dele e faz com que um cara trabalhe como se fosse 5. Só isso. Tá bom? O que você acha? Muito bom, muito bom. Eu acho que é por aí. Muita gente não entende esse processo e acaba vendendo de qualquer forma, despende energia, despende dinheiro e no final das contas não consegue ampliar o seu resultado. Qual é o primeiro passo para que uma pequena ou média empresa comece a estruturar o seu processo de vendas? Participando, por exemplo, do Summer Sales, você acha que esse pequeno, ou micro, ou médio empresário, ele consegue ter uma visão de como ele vai montar a sua máquina de vendas eficiente e ampliar os seus resultados no ano? Cara, adorei essa pergunta. Para fazer isso, a gente tem 2 possibilidades. Possibilidade 1, tá? Você tentar, errar, aí analisar o que você errou, aí tentar de novo, aí errar de novo, aí tentar de novo, e aí, depende da tua capacidade de aprendizado, vai levar de 2 a talvez 10 anos, errando e aprendendo, errando e aprendendo para tentar conseguir chegar na máquina. Segunda possibilidade é você pagar para aprender com o erro dos outros. Né? É você estar dentro dos MSCs com a gente e ao longo de 2 dias desenhar 100% do que você quer. Para mim, a maneira mais cara de aprender que existe é eu percorrer a curva sozinho. Porque tem 2 variáveis. Primeiro, se eu te aumento a tua capacidade de fechar negócio em 10%, que para mim é baixo, tá? Já pagou qualquer investimento que você fez. Então pensa aí, você que está ouvindo esse podcast. Se você vender 10% a mais hoje, você já pagou qualquer investimento que eu posso te cobrar. E se esse 10% você começar a se repetir um mês depois do outro? Em 6 meses você já fez algumas dezenas de vezes o que você investiu. Agora, quando você tenta aprender sozinho, e eu fiz isso, tá? E eu vou te falar que quebrei em 300 mil reais, e eu não me considero um cara burro. Eu não sou um cara fora da curva, eu sou um cara muito empenhado, muito esforçado. Eu sou o que o Lehman chama de pobre desesperado para ficar rico. Né? Então, eu tenho uma ambição grande e quero chegar longe, por isso eu me esforço mais do que a média. Só que eu tentei empreender a primeira vez, no final de 6 meses, tudo que eu tinha era uma dívida de 300 mil reais, pagando aluguel com cartão de crédito, e no aniversário da minha filha, eu conto essa história, a gente não tinha dinheiro para fazer nada. A gente foi na padaria, comeu um salgado. Não tinha 3 salgados, não tinha um para mim, um para ela, para mim tinha um, né? E para mim nada custa mais caro do que isso, do que você privar as pessoas que você ama de uma condição melhor, de uma vida melhor. Hoje minha filha vai para a Alemanha, vai para a Inglaterra, vai para onde ela quiser, porque eu aprendi a vender. Mas poderia não ter essa história, né? Então, a maneira mais cara de você aprender qualquer coisa é você indo pelo aprendizado, pela tentativa e erro, porque nada garante que no final desse tempo você esteja melhor do que no momento que você começou. Você só vai conseguir ter resultado se você aprender o caminho. Agora, quando você paga, né, para estar perto de pessoas que têm resultado, que já fizeram antes e que vão te dar o caminho mastigado, um passo a passo simples, esquece. A única justificativa para você não ir para o Summer Sales é se você não tem ambição ou se você está satisfeito. Nesses 2 casos, não é para você. Você vai se sentir incomodado, porque você vai encontrar um bando de maluco querendo dominar o mundo e você vai ser um alienígena no meio deles, né?
Exatamente. E a gente estava conversando agora há pouco sobre esse lançamento aí que está causando uma revolução, que é o Chat GPD, né? Chat Cara, GPD. E eu queria que você trouxesse aqueles insights que a gente conversava ali no bastidor, de como essa ferramenta ela tem um potencial aí para revolucionar muita coisa. E aí eu acrescento uma pergunta, na sua visão, você acha que a tecnologia, essa tecnologia, ela vem para desalojar ocupações, para deixar as pessoas desempregadas, ou ela vem para agregar e aumentar o nosso potencial? cara, eu vou te falar, eu vou te dar um exemplo na Growth, tá? O nosso blog, você, jornalista, você tem grande experiência com redação, com time de redação. Para eu produzir a quantidade de conteúdo que a gente produz hoje, eu precisaria de pelo menos umas 8 pessoas. Se eu falar, a galera vai passar mal. Eu tenho um estagiário que trabalha 6 horas. É um estagiário que trabalha 6 horas, alimenta 5 redes sociais, 2 blog posts por dia e um blog denso por semana. Então, assim, aqui a gente já tem. Quanto custa isso hoje? Zero. É óbvio que esse negócio vai ser cobrado. Mas eu não acredito que vai tirar emprego. Eu acredito que ele vai aumentar a produtividade e vai fazer com que com uma estrutura menor você consiga entregar mais resultado. Agora, de qualquer maneira, tudo que vem de novo exige adaptação. E aí tem dois perigos. Primeiro, por que o ChatGPT é tão disruptivo e está evoluindo tão rápido? Porque a quantidade de dados que ele tem, a quantidade de livros e informação e a velocidade de processamento deles é como se você tivesse, velho, um prédio de cientistas juntos e respondendo perguntas em milésimos de segundo. Então isso é muito disruptivo. Outra coisa que acontece é que ele mesmo se próprio otimiza com as perguntas que estão sendo feitas. Então, quanto mais pessoas usam, mais inteligente ele vai se tornar. E mais rápido ele vai evoluir. Então, a evolução dele é muito exponencial. E o que vai acontecer é que vai ser tipo o índio encontrando o europeu, saca? O índio lá com arco e flecha e o europeu chegando com pólvora, com arma. Então, vai ser muito desproporcional as pessoas que aprenderem a usar isso e as pessoas que não aprenderem. Porque, por exemplo, você fala assim, mas eu tenho uma pizzaria, né? Cara, na tua pizzaria tem um padrão de consumo e um padrão de visitação. Provavelmente, se você hoje não tem um bom controle de estoque, tem duas possibilidades. Ou você vai comprar mais do que você precisa, ou vai chegar alguém na tua pizzaria, vai pedir um sabor, e você vai falar, não tem. Quantas vezes você foi tomar um vinho, você pede o vinho que está no menu e o garçom volta dizendo, desculpa, a gente não tem essa garrafa. Com o ChatGPT, a partir da interpretação do teu dado de consumo, ele consegue criar modelos estatísticos e prever exatamente o que você tem que comprar para suprir o teu estoque, fazendo com que você possa comprar menos do que normalmente você compra e nunca falte nenhum tipo de mercadoria. E quando não falta uma mercadoria, o que você vai fazer, gente? Você vai contar para todos os seus amigos. Cara, se quiser tomar um vinho bom, aquela pizzaria ali, além de nunca faltar e ter a melhor pizza, o estoque dos caras está sempre em dia. Esse é o abismo que ele vai causar. E eu estou falando de uma coisa simples que é a gestão de estoque. Agora, na ponta de vendas, o que eu gosto de fazer? Eu rodo muita pesquisa, né, com os meus clientes, com os meus alunos, tentando entender as principais dores e necessidades dos caras. Como é muito dado, para a gente poder analisar, tabular, tomar decisão e pensar em como eu uso isso em estratégia de marketing, eu gastaria muito tempo. No chat GPT, eu posso jogar para o cara uma quantidade absurda de dados e pedir, cara, me dá um ranking das 5 coisas que mais se repete. E quando você faz uma pesquisa como essa, você vai falar, quero vender mais. A outro cara vai falar, quero vender mais porque meu time está desmotivado. A outro cara vai falar, meu time desmotivado não vende. O chat GPT ele consegue pegar essa informação em milésimos de segundo, compilar ela, condensar e te dar um resumo. E depois que você ensinou para ele as dores, você pode chegar para ele e falar, cara, agora escreve um anúncio para mim baseado nessas dores. Agora escreve uma promessa para mim. O que você fez? Você pegou uma quantidade enorme de informação, simplificou, depurou um negócio que eu e você, estudando, lendo aquilo ali, iríamos levar talvez mais de um dia para fazer, em 4 segundos ele me cospe um texto pronto que vai vender 5 vezes mais do que qualquer um de nós dois fazendo. Então, assim, Que talvez a gente nem conseguisse fazer não com tanto conseguiria. tempo, tanta coisa ao mesmo tempo, né? Mas é fantástico. Então, assim, é uma grande oportunidade, mas ele vai criar um abismo, entendeu? Porque o cara que compete comigo, que não tá fazendo isso, esse cara tá ferrado, né? Na sua visão, o que que você acha que é preponderante para que o empresário prospere e amplie os seus resultados, mesmo naqueles momentos mais difíceis, onde o cara olha para o lado, não consegue melhorar os seus resultados, ele sabe que está difícil. E é que faz a diferença no resultado final. Cara, a primeira coisa que a gente tem que se convencer, Ian, é que a vida ela é uma só, né? E se você não estiver executando com tudo que você tem,
acreditando que ela vai durar muito tempo ou que você vai ter uma outra chance, você está abrindo mão de realizar o teu propósito, né? De prosperar, de fazer bem para as pessoas que estão à sua volta, de cumprir a tua missão aqui dentro, porque o teu tempo é limitado. Um dia teu olho vai fechar pela última vez, né? E você acha que você tem muito tempo, quando talvez você não tenha. Então acho que a primeira coisa é essa, intensidade. O quanto você está botando de intensidade no teu negócio? Porque é muito comum a pessoa olhar para um obstáculo, para uma barreira, para uma economia e reclamar disso, né? Mas o que você está fazendo? Que está a teu alcance para poder mudar isso? O quanto que você efetivamente está comprometido em dar o melhor que você tem? E o melhor que você tem, eu não estou falando com as ferramentas que você tem, mas o quanto que você está se provocando para se desenvolver, para aprender, para se aprimorar. Outra coisa, qualquer mesa que você está sentando. Você está sentando numa mesa que você se sente confortável, porque você tem resultado e você consegue falar com pessoas que estão abaixo de você, ou você está sentando na mesa onde você é o pior, onde você olha para o lado e fala assim, cara, esses caras estão com mais resultado do que eu e eu posso ir mais longe. A combinação da ambição com estar na mesa certa faz você viver uma vida que você não imagina. E eu te falo isso por um cara que veio de uma condição muito humilde, que pegava ônibus, que nada contra quem pega ônibus, porque muito tempo eu peguei ônibus, lotado, sem grana pra nada, e eu tomei a decisão de falar, velho, eu vou vencer essa porcaria aqui. Não vou aceitar. Essa é a condição que eu tô, mas não é a condição de eu ter medo. E, irmão, não vem reclamar comigo de economia, de política, ou de qualquer coisa que está ruim, se você não está priorizando a tua evolução, o teu aprendizado e o teu negócio. Se você não priorizar isso por você, prioriza pelo menos pelas pessoas que você ama. Porque tem pessoas à sua volta que dependem de você e você tem que melhorar o teu negócio, investir na tua evolução, na tua capacitação e aumentar suas vendas, porque senão você vira história. É isso aí. Olha, eu costumo dizer o seguinte: as pessoas reclamam muito da economia, da política, e para mim isso não vale de nada. O cara tem que focar, na verdade, naquilo que ele pode controlar. Foco naquilo que ele pode controlar. Exatamente. Ele pode controlar o tempo dele, ele pode controlar as ações dele, ele pode controlar os resultados dele. Isso só depende dele. Então, eu queria, já partindo para o final, agradecer a você por disponibilizar o seu tempo, por se sensibilizar, na verdade, com o propósito do Fórum Negócio e vir até Natal ministrar esse treinamento. E aí, para você que reclama muito, você tem uma oportunidade e a decisão está em suas mãos. E não é pela sua condição, na verdade, agora é só a decisão que você toma. Porque uma mentoria com você, meu amigo, eu sei que custa de R$ 15.000 para cima em São Paulo. E aí, para a gente se deslocar até São Paulo, em questões de logística, de alimentação, de hospedagem, você bota esse custo lá para cima. Bota mais 10 conto aí Por fácil. um quarto, menos de um quarto desse valor, você está vindo ministrar esse treinamento, pessoas do Nordeste inteiro estão vindo. Eu queria te agradecer e deixar o microfone para que você também deixe uma mensagem final para esse empresário que tem ambição de crescer, mas só para aquele que tem ambição de crescer, de ampliar os resultados, de crescer de forma exponencial, de escalar, de vender high ticket, de melhorar o produto, de melhorar os processos. Deixa uma mensagem para esse nosso público. Legal, Jean. Pô, de reforço, cara, tamo junto nessa jornada. Obrigado de novo pela confiança, pela parceria. Tô honrado com o convite de estar aqui com vocês. Eu sei o quanto que você faz um trabalho sério, o quanto você está impactando pessoas e espero poder contribuir com a tua jornada para a gente criar uma história mais bonita ainda. Cara, a coisa que eu sempre falo é o seguinte: se você resgatar um momento, por exemplo, a véspera do fórum, né, o quanto você se empenhou, o quanto você trabalhou, o quanto que você fez virada e, cara, e foi atrás para conseguir aumentar a venda. Pensa naquela intensidade de execução que você teve ali naquele momento. Toda vez que você leva o teu estado mental para esse nível de execução, você não consegue ter um resultado diferente a não ser prosperar e vencer, né? Então você que é empresário, que talvez esteja num momento um pouco mais difícil, um pouco mais animado, pensa na tua última vitória, pensa na última grande conquista. Quando você olha para essa conquista, como é que foi o teu nível de execução na véspera dela? Então entende, toda vez que você se levar para esse nível de execução, você não vai ter um resultado diferente desse. Agora é o seguinte, tem duas coisas que vão te roubar resultado. Atitude, né? Que se você não acredita, se você não está com medo, você não vai ter, e evolução. Enquanto você tiver atitude evoluindo, nada pode te parar. Só não deixa uma das duas coisas não andarem junto, porque senão você vai ficar pelo caminho. E a melhor coisa que tem é a gente evoluir quando a gente tem tempo, e não quando o tempo está contra a gente, ou talvez um concorrente teu pode estar lá presente com a gente e tornar mais difícil a sua vida. Não espera. Beleza, Tiago, eu queria te agradecer novamente, tá? Que Deus continue te abençoando, te dando saúde e muita sabedoria para continuar sendo luz, para continuar transbordando aí, entregando muito conhecimento
Conhecimento que eu tenho certeza que transforma aí milhares de empreendedores e milhares de empresas que ampliam os seus resultados através da educação que você proporciona. Educação nas vendas, criação de processos, implementação, tentativa e erro e muito acerto. Vambora. Pra cima, galera. Bora. Valeu, brother.